Bom dia, irmãos, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero ler com os irmãos a continuidade da Bíblia, que é o capítulo 2 de Levíticos. Hoje nós vamos ler o capítulo 2 de Levíticos e capítulo 1 e 2 de Números. O capítulo 2 de Levíticos diz assim: quando um homem oferecer cereais ao Senhor Deus, deverá moer o cereal, tirando dele a melhor farinha. Depois de misturar azeite e incenso na farinha, ele a entregará aos sacerdotes que são descendentes de Arão. Um dos sacerdotes pegará um punhado da farinha com o azeite e o incenso e o queimará no altar para lembrar que a oferta toda é dada a Deus. É uma oferta de alimento que tem um cheiro agradável ao Senhor. O resto da oferta de cereais é dos sacerdotes, que são descendentes de Arão. É a parte mais sagrada, pois foi tirada da oferta dada a Deus, o Senhor. Se a oferta de cereais forem pães assados no forno, eles deverão ser feitos da melhor farinha, mas sem fermento. Os pães podem ser grandes, feitos de farinha misturada com azeite, ou então pequenos e achatados, passando-se um pouco de azeite por cima. Se a oferta forem pães assados na grelha, eles deverão ser feitos de farinha misturada com azeite, mas sem fermento. Quando fizer a oferta, o homem deverá partir o pão em pedaços e derramar azeite em cima. Se a oferta for em pães assados na frigideira, eles deverão ser feitos de farinha misturada com azeite. Apresente a Deus o Senhor essas ofertas de cereais, entregue ao sacerdote e ele as levará ao altar. Ele pegará uma pequena parte da oferta e a queimará no altar para lembrar que a oferta toda é dada a Deus. É uma oferta de alimento que tem um cheiro agradável ao Senhor. O resto da oferta de cereais é dos sacerdotes que são descendentes de Arão, e a parte mais sagrada, pois foi tirada da oferta dada a Deus, o Senhor. Nenhuma oferta de cereais será preparada com fermento, nem mel deverão ser usados em nenhuma oferta apresentada a Deus, o Senhor. Ofereça ao Senhor os cereais que forem colhidos primeiro, mas essa oferta não será queimada no altar. Tempere com sal todas as ofertas de cereais, pois o sal representa a aliança que Deus fez com o seu povo. Toda oferta de cereais deverá ser temperada com sal. Quando a primeira parte da colheita de cereais for oferecida a Deus, o Senhor, leve grãos de espigas verdes esmagados e torrados no fogo. Ponha azeite e incenso em cima dessa oferta. Aí o sacerdote queimará no altar uma parte dessa oferta de cereais, junto com o azeite e o incenso, para lembrar que a oferta toda é dada a Deus, o Senhor. Agora, livro de Números, o capítulo 1, que diz assim: a primeira contagem do povo. No segundo ano depois da saída dos israelitas do Egito, no dia 1º do segundo mês, o Senhor Deus falou com Moisés no deserto do Sinai, na tenda sagrada. Ele disse: você e Arão devem fazer a contagem do povo de Israel por grupos de famílias e por famílias. Façam a lista de todos os homens de 20 anos para cima, isto é, todos os que já têm idade para o serviço militar. Vocês chamarão um chefe de grupo de famílias de cada tribo para ajudá-los. São esses os nomes dos homens que vão ajudar vocês. Tribo e chefe de grupo de famílias: Ruben, Elisur, filho de Sedeur;
Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. Judá, Nação, filho de Aminadab. Isacar, Netanel, filho de Zuar. Zebulão, Eliabe, filho de Elão. Efraim, Elisama, filho de Amiúde. Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. Benjamim, Abidã, filho de Gedeone. Dan, Aiezer, filho de Amizadai. Azer, Pagiel, filho de Ocrã. Gade, Eliasaf, filho de Deuel. Naphtali, Aira, filho de Enã. Esses foram os chefes de tribo escolhidos no meio do povo de Israel para representar os seus grupos de famílias. Então, no dia 1º do 2º mês, Moisés e Arão, junto com esses 12 homens, reuniram todo o povo e fizeram uma contagem por grupos de famílias e por famílias, registrando nome por nome os homens de 20 anos para cima. Assim, a contagem no deserto do Sinai foi feita como o Senhor havia ordenado a Moisés. Os homens de 20 anos para cima que tinham idade para o serviço militar foram registrados pelo seu nome, cada um no seu grupo de família e na sua família. Começaram pela tribo de Ruben, o filho mais velho de Jacó. A soma total das tribos foi a seguinte: da tribo de Ruben, 46.500 homens. Da tribo de Simeão, 59.300 homens. Da tribo de Gade, 45.650. Da tribo de Judá, 74.600. Da tribo de Isacar, 54.400. Da tribo de Zebulão, 57.400. Da tribo de Efraim, 40.500. Da tribo de Manassés, 32.200. Da tribo de Benjamim, 35.400. Da tribo de Dan, 62.700. Da tribo de Aser, 41.500. Da tribo de Naphtali, 53.400. A soma total de todos os homens de 20 anos para cima que tinham idade para o serviço militar foi de 603.550, os levitas. Mas os levitas não foram registrados com as outras tribos, pois o Senhor tinha dito a Moisés o seguinte: quando você fizer a contagem dos homens com idade para o serviço militar, deixe de fora os homens da tribo de Levi, mas ponha os levitas para cuidarem da tenda sagrada e de todos os seus imóveis e objetos. Eles carregarão a tenda e todo o seu equipamento, farão ali o serviço religioso e acamparão ao redor dela. Quando a tenda tiver de ser transportada, os levitas a desarmarão, e quando for preciso acampar de novo, eles a armarão. Outra vez, quem não for levita e chegar perto da tenda deverá ser morto. Os outros israelitas ficarão cada um no seu próprio acampamento, perto da sua própria bandeira, de acordo com o seu grupo. Mas os levitas acamparão ao redor da tenda para guardá-la, a fim de que ninguém chegue perto e assim eu não fique irado com o povo de Israel. E o povo fez tudo como o Senhor havia ordenado a Moisés. Amém. Jesus é o Senhor.